Bom dia, queridos alunos. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre resoluções de equações do primeiro grau. Vejamos. Afinal, o que são equações? Em matemática, uma equação é uma sentença aberta, ou seja, ela apresenta letras que é expressa por uma igualdade. Essas letras são chamadas de variável, incógnita, valor desconhecido. Nessa igualdade eu tenho o primeiro membro que está à esquerda da igualdade e o segundo membro que está à direita da igualdade. Vejamos exemplo. X mais 7 igual a 16. X mais 7, primeiro membro. 16, segundo membro. O conjunto universo e o conjunto verdade de uma equação. O conjunto universo é o conjunto de valores a qual a variável pode assumir e é simbolizado pela letra U. Se estamos interessados em determinar os países que participaram da Copa do Mundo de 2010, nesse caso, o universo U tem como os elementos todos os países que participaram da Copa. Já o conjunto verdade é o conjunto dos valores atribuídos a U, que torna a equação verdadeira e é dado pela letra V. Então, resgatando a ideia da Copa, podemos dizer que o país que venceu a Copa foi a Espanha, ou seja, ela seria o conjunto verdade neste caso, se estivéssemos procurando o país campeão. Raízes de uma equação. A raiz de uma equação é o valor que a torna verdadeira, ou seja, que ao substituí-la podemos encontrar o mesmo resultado. Se João foi comprar, por exemplo, X laranjas e 3 tomates, se X é igual a 2, quantas laranjas e tomates seu João comprou? Então, ficaria assim a equação. X mais 3x. Como X é 2, eu troco X por 2, então vai ficar 2 mais 3 vezes 2. Então, ele comprou 2 laranjas e 6 tomates. Reconhecer uma equação do primeiro grau. Equação é uma igualdade entre duas expressões onde, pelo menos uma delas, figura uma letra ou mais letras, chamada incógnita. Então, eu tenho aqui, 3x mais 5 igual a 2 menos x mais 4. Primeiro membro, 3x mais 5. Segundo membro, 2 menos x mais 4. Ela é uma equação, porque ela apresenta uma variável, uma letra que é o x. Já 3 mais 5 menos 2 menos 4 igual a 3 mais 1 não é uma equação, porque ela não apresenta variável, letra, valor desconhecido. Então, eu tenho aqui, um outro exemplo. 3 meios de x menos 2 mais 3x é igual a menos 4 menos x. Primeiro membro, 3 meios de x menos 2 mais 3x. Segundo membro, menos 4 menos x. Veja, primeiro membro antes da igualdade, segundo membro depois da igualdade. Vamos reconhecer aqui alguns nomes importantes. Eu tenho aqui, termos. O que são os termos? É tudo que aparece na equação ali, menos o sinal de igual. Então, eu tenho 3 meios de x, menos 2, 3x, menos 4 e menos x. A incógnita ou valor desconhecido é o x. Termos com incógnita, ou seja, termos com a letra, eu tenho 3x, menos x e 3 meios de x. Termos independentes, que são os termos sem a letrinha. Eu tenho o menos 2 e o menos 4. Solução de uma equação. É o número que, colocado no lugar da incógnita, da letra, transforma a equação numa igualdade verdadeira, numa relação numérica verdadeira. Então, eu tenho aqui 3x igual a 18. Então, o x é 6, porque 3 vezes 6 é 18. Então, a solução é 6. Veja o outro exemplo. X mais 7 igual a 12. Se eu trocar o x por 5, eu tenho 5 mais 7 igual a 12. Então, é verdadeiro.
20 menos x é igual a 15. Se eu trocar o x por 5, eu tenho que 20 menos 5 é igual a 15. Logo, ambas as equações possuem a mesma solução. Nesse caso, a gente diz que essas equações são equivalentes. Resolução de equações, método do balanceamento. Para resolver uma equação de primeiro grau, uma técnica útil é imaginar uma balança de dois pratos em equilíbrio, ou seja, tudo que eu tenho do peso de um lado, eu tenho que ter exatamente no outro prato, do outro lado. O que é estar equilibrada? Significa dizer tudo que eu tenho no primeiro prato, primeiro membro, eu tenho no segundo prato, que é o segundo membro. Então, primeiro membro igual ao segundo membro. E elas têm que estar pareadas, ou seja, na mesma direção o prato do primeiro membro com o prato do segundo membro. Então, vamos lá. Primeiro membro é a primeira parte da equação que vem antes do sinal de igualdade. Já o segundo membro é a parte da equação que vem depois do sinal da igualdade. E a equação é a balança. Equilibrando mais uma vez. No exemplo a seguir, vamos descobrir a massa de um cubo indicado pela letra X. Então, eu tenho aqui, ó, uma balança, ela está em equilíbrio, observem, estão no mesmo direcionamento. Eu tenho que 2x, tenho 2 cubinhos de x aqui e o 10 gramas. E no outro prato eu tenho x, 8 gramas e um outro pezinho de 10 gramas. Então, eu tenho aqui, ó, a balança ela está em equilíbrio e a equação correspondente seria 2x mais 10 igual a x mais 8 mais 10. Vamos retirar um cubo de x gramas de cada prato. Então, se eu tirar um cubo de um lado, eu tirar um cubo de outro, a balança continuará em equilíbrio. Então, eu ficarei com uma nova equação que seria x mais 10 igual a 8 mais 10. Vamos retirar agora 10 gramas de cada prato. Então, se eu retirar 10 gramas de cada prato, eu vou ter x igual a 8 gramas. Ela continua em equilíbrio e eu acho o valor de x. Significa que cada cubo pesa 8 gramas. Mantendo o equilíbrio. Observe a balança de dois pratos aqui. Eu tenho aqui 2 potes de mel mais 50 gramas é igual a um pote de mel mais 200 gramas. Então, eu tenho aqui balança em equilíbrio, o total de massa do primeiro prato é igual ao total de massa do segundo prato. E a equação representada, eu vou representar pela letra M de mel, então eu tenho M mais 50 é igual a M mais 200. Se tirarmos um pote de mel do primeiro membro, temos que tirar um pote de mel do segundo membro. Então, eu fico com uma nova equação. M mais 50 igual a 200 gramas. Tiramos 50 gramas de cada prato. Então, do primeiro membro, 50 gramas e 50 gramas do segundo membro. Eu tenho que um pote de mel pesa 150 gramas. Essa sentença matemática aberta representa uma igualdade e é um exemplo de equação. Equações sem parênteses e sem denominadores. Eu posso resolver a equação de um modo diferenciado ou utilizar a balança. Então, eu tenho a equação aqui, ó, 5x menos 6 igual a 3x mais 4. Se eu tirar, pessoal, o menos 6 do primeiro membro, eu tenho que tirar menos 6 do segundo membro. Para isso, eu trabalho com operações inversas. Então, eu tenho aqui, olha, mais 6, como aqui é menos, eu tiro mais 6 daqui e tiro mais 6 daqui. Esse tirar é acrescentar para zerar, certo? Então, se eu tiro daqui, ele some, aqui ele passa a ser 10. Então, é a mesma coisa que eu passasse para o segundo membro com o sinal invertido. Então, olha aqui do lado. Resolver uma equação é determinar a sua solução. Numa equação, podemos mudar os termos de um membro para o outro, desde que troquemos o sinal. Então, é a mesma coisa que, por exemplo, é menos aqui, eu somo mais aqui. É como se passasse ele aqui, olha a setinha verde, como um sinal invertido, sendo mais 6. Olha o mais 3x aqui. Eu vou passar ele para o primeiro membro como menos 3x.
Então, é como se eu tirasse 3x daqui do primeiro membro e é como se eu tirasse 3x aqui do segundo membro. Num dos membros fica o termo com a incógnita. Nesse caso aqui, eu coloquei o valor de x no primeiro membro e os termos independentes eu coloquei no segundo membro, certo? Continuando aqui, pessoal, se eu tiro 5x de 3x, eu tenho 2x, e 6 mais 4 eu tenho 10. Eu vou dividir tudo por 2, porque como é uma balança, ela está em equilíbrio, eu tenho que, tudo que eu faço no primeiro membro, eu tenho exatamente o que fazer no segundo membro. Então, se eu dividir por 2 aqui, porque aqui é 2x, eu vou dividir o 10 por 2 também. Vou representar da seguinte forma. 2x dividido por 2 e 10 dividido por 2. 2x dividido por 2, eu tenho que x é igual a 5, logo o conjunto solução dessa equação, ela é x igual a 5. Equações e a ideia da balança. Continuamos aqui com as ideias. Imagine que alguém colocou 4 objetos iguais em um dos pratos da balança e 2 pezinhos que você sabe quanto pesam. Se os pratos ficarem equilibrados, quer dizer que os objetos de um lado têm a mesma massa dos outros do outro lado. Então, eu tenho aqui uma balança, não temos nada no prato. Vamos colocar os pezinhos. 1, 2, 3, 4 valores de x. Tudo isso é igual a 100 gramas mais 100 gramas. Então, eu tenho aqui. Como você sabe, quanto pesam os cubinhos que vai dizer que eles pesam x? Nós vamos falar que eles pesam x. Então, eu tenho aqui que 4x é igual a 200 gramas. Se eu dividir por 4, o primeiro membro, dividir por 4, o segundo membro, ou passar dividindo, utilizando a operação inversa, eu tenho que cada cubinho vai pesar 50 gramas. Se você for colocar um objeto X de cada lado, vamos ao segundo exemplo aqui. A balança continua em equilíbrio, já que é a mesma massa que foi adicionada a cada prato, a cada lado. Então, vejam bem aqui. Eu tenho X, 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 X e X. E eu tenho no segundo prato X mais 100 mais 100. Então, eu tenho aqui. Voltamos aqui um pouquinho, pessoal. Eu tenho aqui, 5x é igual a x mais 200. Imagine agora aqui, eu tenho uma outra situação em uma dessas balanças de pratinho. Você tem de um lado 1, 2, 3, 4, 5x mais 31. Do outro lado, eu tenho 86 gramas. Quanto será que pesará cada um desses pezinhos? Vejamos aqui. Podemos começar tirando 31 gramas de cada lado da balança. De um lado, você terá apenas os pezinhos de massa. Vejamos aqui. Então, eu tenho aqui, vou tirar 31 dali. Certo? Voltamos aqui um pouquinho, pessoal. Você tira 31, né? Então, eu vou tirar 31 do outro lado, certo? Então, eu vou ficar com 86 menos 31. Eu tenho aqui a seguinte situação, como você tem 5 pezinhos igual a 55, eu tenho que 55 dividido por 5, o x é igual a 11. Portanto, cada cubinho de valor x pesa 11 gramas, por exemplo. Equações com parênteses. Simplificação de expressões com parênteses. Sinal de menos antes dos parênteses. Tiramos parênteses, trocamos os sinais dos termos que estão dentro. Então, se é positivo, vira negativo. Se é negativo, vira positivo. Então, eu tenho aqui, menos 2x, menos... Sigo a setinha, menos com mais, menos com mais, menos com menos, mais, e menos com menos, mais. Então, eu fiquei com menos 2x, menos 2, mais 3x, mais 5.
Sinal de mais antes do parênteses, ele vai manter todo o sinal que está dentro aqui do parênteses. Então, se é negativo, continua negativo, se é positivo, continua positivo. Então, vai ficar aqui menos 3x, menos 2x, mais 5x, menos 1. Número antes do parênteses, tiramos os parênteses e aplicamos a propriedade distributiva. Se ele é negativo, eu vou trocar o sinal de tudo que está dentro. Então, menos com menos dá mais, 2 vezes 3, 6x. Menos com mais dá menos, 3 vezes 2, 6. Menos com mais dá menos, 2 vezes x, 2x. Menos com menos dá mais, 2 vezes 1, 2. Esses exemplos, pessoal, eu tenho que aplicar a regra de sinal corretamente. Como resolver uma equação com parênteses? Vamos lá. Primeiramente, olha, eu vou trocar o sinal do que está aqui. Então, se o menos está aqui na frente, eu vou trocar o sinal do parênteses. Então, ele vai ficar 2x menos 1. O menos aqui antes do parênteses, eu vou trocar o sinal e aplicar a propriedade distributiva. Então, eu tenho menos 3 vezes 5, 15x. Troco o sinal aqui. 3 vezes 2, 6, igual a menos 6. Vejam que eu tenho um sinal de mais antes do parênteses. Ele vai manter todo o sinal que está dentro. Então, vai ficar menos x mais 8. Dessa forma, eu elimino os parênteses. Olha aqui agora o que eu tenho aqui, pessoal. Eu vou passar a trocar de lado aqui. Eu vou agrupar os termos com incógnita, ou seja, eu vou deixar os valores de x no primeiro membro e os termos independentes, que são um número sem a incógnita, no segundo membro. Se eu mudar de lado, primeiro membro e segundo membro, antes e depois da igualdade, ou eu aplico a regra do balanceamento, ou eu inverto trocando o sinal. Então, o que é menos passa mais para o segundo, o que é mais passa menos, e mantenho os outros números que eu tenho aqui com o mesmo sinal no segundo membro. O menos x, ele vai vir para o primeiro membro como mais x. Então, eu tenho aqui tudo em x no primeiro membro e os termos independentes no segundo membro, ficando com 2x menos 15x mais x. Então, eu tenho aqui 2x mais x, 3x, tiro de 15 menos 12x. Aqui eu tenho menos 1, menos 6, menos 6, menos 8. Então, eu tenho aqui, ó, menos 12 negativo, mais 9. Então, menos 12 mais 9, eu tenho menos 3. Portanto, se eu dividir tudo por 12, porque o primeiro membro é menos 12, eu vou tenho que dividir pelo mesmo valor da incógnita, né, que acompanha a incógnita. Então, eu tenho que x é igual a 1/4. Então, 1/4 é o conjunto solução dessa equação. Equações com denominadores, né? Então, vamos lá. Eu tenho menos 1/2 mais 2x é dividido por 4, que é igual a 3 mais x dividido por 3. Primeiro vamos reduzir todos os termos ao mesmo denominador. Para isso, pessoal, eu tiro o MMC. O MMC entre 2, 4 e 3 é 12. Então, eu coloco 12 aqui embaixo, ó. 12. Acompanha a setinha. Então, se eu pegar 12 e dividir por 2, ele dá 6 que está aqui. Eu vou multiplicar pelo número aqui de cima, ó. 6 vezes 1, 6. Então, eu tenho aqui, ó, 12 dividido por 4, 3 vezes 2, 6x. Eu tenho aqui 12 dividido por 3, 4 vezes 3x mais x. Então, vai dar 4 vezes 3, 12, 4 vezes x, 4x. Ficando, então, aqui, ó, menos 6x mais 6x sobre 12, porque os denominadores são iguais, que é igual a 12 mais 4x. Tudo isso sobre 12. Eu posso cancelar os denominadores aqui, ou seja, cortá-los, porque eles são iguais. Então, podemos tirar os denominadores. Então, eu tenho aqui que menos 6x mais 6x é igual a 12 mais 4x. Aqui, pessoal, eu posso passar o menos 6 para o segundo membro como mais 6, e o 4x eu posso trazer para o primeiro membro como menos 4x. Então, eu tenho aqui
6x menos 4x igual a 6 mais 12. Então, eu tenho 2x, que é 6 menos 4, igual a 18. Divido por 2 e por 2, então eu tenho 18 dividido por 2, que é 9, que é o conjunto solução dessa equação. O sinal menos antes de uma fração, pessoal, ele vai afetar toda a equação que está no numerador. Então, eu tenho que prestar atenção. Então, ela pode ser representada da seguinte forma, ó, troco o sinal aqui e vira positivo, troco o sinal aqui e vira negativo, troco o sinal de menos 5 vira positivo, troco o sinal de menos 3 vira positivo. É aquela regra, igualzinha do parênteses, um sinal negativo antes do parênteses, ele vai trocar o sinal de tudo que está dentro. Aqui nós não temos parênteses, temos uma fração, mas ela vai afetar todos os termos do numerador. Vejamos aqui, pessoal. Então, eu fiquei aqui, ó. Começamos por desdobrar a fração que tem o sinal menos antes. Atenção com sinais. Vamos reduzir ao mesmo denominador depois. Então, vejamos aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 1 menos 2x dividido por 3 é igual a 8. Então, eu vou trocar o sinal aqui, ó. Vai ficar menos 1/2 e mais x sobre 2. Troco o sinal, olha o sinal de menos aqui. Agora, eu vou tirar o MMC entre 3. Embaixo do 8 aqui eu vou colocar 1. E aqui eu vou pôr 2 e 2. Então, eu vou ter o seguinte. O mínimo entre 3 e 2 é 6. Então, 6 dividido por 2 dá 3, né? 6 dividido por 3, desculpa, dá 2. Aí, vamos multiplicar aqui, ó. Vezes 1 dá 2, vezes 2 dá 4. 6 dividido por 1 dá 6, vezes 8, 48. 6 dividido por 2 dá 3, que é esse que está aqui entre parênteses, vezes 1 dá 3. E 6 dividido por 2 dá 3, vezes x dá 3x. Aí eu posso cancelar todos os denominadores ficando com 2x menos 4x mais 48 menos 3x mais 3x. Tudo que tem x vai para o primeiro membro e quem tem termo independente, que é o número sem a incógnita, vai para o segundo. Então, esse 2 vai para o segundo como menos 2 e o 3x que está depois da igualdade, ele vem para o primeiro como menos 3x. Ficando com menos 7x, que é igual a menos 2 mais 8, mais 48 menos 3, eu tenho 43. Vou dividir tudo por menos 7, eu vou ter x igual a menos 43 sétimos, que é o conjunto solução dessa equação. Equação com parênteses e denominadores. Devemos começar por eliminar os parênteses e depois os denominadores. Então, aqui, pessoal, olha, eu vou fazer uma regrinha de sinal aplicando a propriedade distributiva nos denominadores. Esse sinal que está aqui negativo vai trocar o sinal desse termo que eu tenho aqui, que é 2x mais 1. Acompanhe. Então, eu vou ter, ó, menos 3x, porque menos 3 vezes x, menos 3x. Menos com menos dá mais, 3 vezes 1, 3. Tudo sobre 2. Aqui eu vou ficar igual, né? Aí eu tenho esse valor aqui, ó, menos 2x sobre 3 e menos 1/3. Se eu tirar o MMC entre 2 e 3, que eu estou mostrando aqui, ó, em linha reta, o MMC vai ser 6. Então, se eu pegar 6 e dividir por 2 e multiplicar por 3, eu vou ter 9x. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 3 dá 9. 6 dividido por 2 dá 3, vezes x, 3x. Observe que eu não estou colocando o denominador 6 aqui, não. Eu estou guardando ele na minha cabeça para eliminar depois. Então, 6 dividido por 3 dá 2 vezes 2 dá 4x. E 6 dividido por 3 dá 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho uma nova equação aqui, ó. Então, vamos agora passar tudo que tem termo independente para o segundo e o valor de x, que acompanha o x para o primeiro. Então, 9 vai para o segundo como menos 9 e o menos 4x vem para o primeiro membro como mais 4x. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 9x mais 3x, que já está no primeiro membro, mais 4x é igual a menos 9, menos 2. Então, eu tenho aqui, reduzimos os termos, então eu tenho menos 9x mais 3x mais 4x igual a menos 2x. Tudo isso é igual a menos 9 menos 2, que dá menos 11. Como o valor que acompanha o x é menos 2, eu vou dividir tudo por 2, o primeiro membro e o segundo membro.
Então, eu tenho aqui x igual a menos 11 dividido por menos 2, que é menos 11 meios. Então, conjunto solução, 11 meios. Certinho, galerinha? A gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o que vem a ser equação. Agora, vamos treinar um pouquinho. Até a próxima aula. Obrigada.